Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Terapia Psicoteológica, passo 5, processo interventivo, compromisso e processo de mudança. Temos agora os chamados recursos espirituais. Estamos dizendo agora que esses recursos devem ser focados principalmente na pessoa. A pessoa desenvolver crenças transcendentais, ou seja, uma crença que vai muito além desse mundo material. É óbvio que nós nem sempre estaremos falando da fé religiosa, mas quando falamos em transcendência, também estamos falando da fé religiosa. A pessoa que tem um sentido na sua vida. E lembre-se das palavras de Frankl. O sentido da vida é ajudar as outras pessoas a buscar sentido para as suas vidas. Então, muitas vezes, a pessoa que realmente olha um sentido para a sua vida tem uma maneira muito mais eficaz de focar os problemas que terá que enfrentar. E, obviamente, também nós temos que falar sobre saúde, porque se a pessoa não estiver saudável, vai ficar muito difícil o enfrentamento de qualquer problema. Então, quando falamos em saúde, estamos falando em saúde física, estamos falando também em saúde mental, emocional, psicológica, social. E também temos que levar em consideração a idade da pessoa, porque a idade dá experiência, dá maturidade, mas também a idade vai tirando muito o pique da pessoa em conseguir lidar com um monte de adversidades. Então, entre os recursos internos, nós também temos que destacar a saúde. Vamos ver agora os recursos externos. Quando falamos em recursos externos, primeiramente vamos falar em recursos sociais, ou seja, do ambiente social onde aquela pessoa vive. Com relação ao problema, os recursos sociais. A pessoa tem que saber motivar colaboradores para enfrentar o problema, porque muitas vezes o problema não pode ser resolvido só por aquela pessoa, e a pessoa tem que saber contar com colaboradores e motivar colaboradores a atuar na resolução. Mas quando nós falamos em recursos sociais direcionados para a própria pessoa, é a sua capacidade de vinculação sem dependência. Então, a pessoa saber se relacionar, mas nunca ter uma personalidade dependente, sincrética. Tem que desenvolver relacionamentos pessoais saudáveis. E quando a pessoa conta com apoio familiar, que é a sua base principal, a pessoa sempre enfrentará os problemas de uma maneira mais eficaz. Sempre tem em mente que a pessoa busca o bem da sua prole, mas se a prole não apoiar a pessoa, o buscar o bem da prole pode não ser significativo. Mas quando uma pessoa, apesar de todas as dificuldades, sabe que pode contar com o apoio da família, sim, então o enfrentamento de qualquer problema sempre vai ser mais eficaz. Ainda como recursos externos, temos que falar nos recursos socioculturais, tais como valores éticos e morais dos grupos com os quais se vincula, convívio com um grupo que preste amparo espiritual. Então, observe, quando uma pessoa tem valores éticos e pessoais, o modo como ela enfrenta um problema é diferente de uma pessoa que não tem valores éticos nenhum. E ainda temos que destacar o convívio de um grupo que preste amparo espiritual. Observe que uma pessoa pode estar doente, tem uma doença a ser enfrentado, é um problema. Mas se a pessoa tiver o apoio de uma igreja, de irmãos na fé, o modo como essa pessoa vai enfrentar o problema será algo bem mais fácil do que se a pessoa tivesse que agir o tempo todo sozinha. E ainda, como recursos externos, temos que falar os recursos ambientais propriamente ditos. Como nós já dissemos antes, a prevenção é uma forma de enfrentamento. Vamos prevenir para que um problema não venha a acontecer.
Lembre-se que nós não estamos falando aqui de evitação ou fuga. Estamos falando de evitação quando direcionado ao problema. Também podemos destacar a antecipação e controle do problema, ou seja, uma forma de prevenção. Se sabemos que algo vai acontecer, vamos nos antecipar, controlar todo o processo para não sermos pegos de surpresa. E observe ainda, quando direcionado ao problema, a capacidade de produzir mudanças no ambiente. Falaremos sobre isso no passo 6 mais para frente. Em outras palavras, se o ambiente atua sobre nós, temos que levar em conta que nós também atuamos sobre o ambiente. É só o ambiente que produz mudança ou nós também produzimos mudança no ambiente? E tem que lembrar então da capacidade de controlar as mudanças que o ambiente produz. Já que o ambiente produz mudanças em nós, nós devemos ter controle sobre essas mudanças, para que nós não sejamos meramente um joguete do nosso ambiente sociocultural. E quando falamos sobre recursos ambientais direcionados à pessoa, o suporte financeiro, a pessoa ter recursos materiais, recursos financeiros, isso também é algo extremamente significativo. E ter em mente sempre a possibilidade de ambiente, como, por exemplo, mudança de residência, mudança de serviço, mudança de escola, se necessário. Lembre-se que o que nós estamos falando aqui não é evitação e fuga, mas muitas vezes, se um problema não tem solução, talvez o melhor seja partir para outro campo de batalha e deixar aquele problema, porque a ideia é resolver o problema. Mas se não tem solução, talvez o melhor que nós possamos fazer é mudar o nosso ambiente, ou seja, mudar de ambiente para que aquele problema não continue atuando sobre nós. Já falamos antes que a resiliência é um dos principais mecanismos de enfrentamento. Então vamos discorrer alguma coisa agora sobre resiliência e a superação das adversidades. Primeiramente, vamos pegar o conceito de resiliência dentro da engenharia, da onde ele veio. Então, para a engenharia, resiliência é a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma força que causa uma deformação elástica. Em outras palavras, um corpo sofre uma ação de uma força sobre ele e esse corpo sofre uma modificação em função dessa força. Uma vez cessada essa força, esse corpo vai ficar deformado, como aconteceu em função da força que ele sofreu, ou ele vai voltar à sua condição original. Então, quando ele volta à condição original, dizemos que esse corpo é resiliente. Transferindo esse conceito para a psicologia. Resiliência é a capacidade da pessoa lidar com problemas ou resistir aos impactos causados por eles, vencer obstáculos e não ceder à pressão. Em outras palavras, é saber aguentar as pancadas da vida e conseguir se manter em pé o tempo todo. Como diz Rocky, o lutador, no seu filme, ele fala que o bom lutador não é aquele que consegue dar pancada, mas é aquele que consegue se manter em pé apesar das pancadas que leva. Então, quando nós falamos esse conceito de resiliência, é importante porque a resiliência mostra se a pessoa, em primeiro lugar, sabe ou não funcionar sob pressão. Porque tem gente que sabe funcionar bem sob pressão. Outros só funcionam sob pressão, enquanto que tem pessoas que não suportam pressão de maneira alguma, que se desestruturam totalmente. Então, pessoas que sabem funcionar sob pressão são pessoas resilientes. Em segundo lugar, a pessoa resiliente ou resiliência mostra se a pessoa consegue superar, modificar ou se adaptar às condições adversas sem se deprimir ou reduzir sua capacidade produtiva. Então, pessoa resiliente
apesar de todas as adversidades, ela consegue se adaptar a isso, a condições adversas, e se mantém sempre uma pessoa produtiva. E em terceiro lugar, a resiliência procura ver se a pessoa procura sair mais fortalecida, modificada e com uma nova perspectiva de vida. A pessoa resiliente, ela olha a dificuldade não como uma derrota, mas como um aprendizado. Mesmo que ela cometa falhas, ela vai aprender naquela falha o que ela não deve cometer da próxima vez. Ela sempre tem que entender que, por pior que sejam as circunstâncias, elas sempre terão algo a lhe ensinar. Vamos ver algumas variáveis envolvidas no processo de resiliência. Em primeiro lugar, temos que destacar os aspectos emocionais, ou seja, as pessoas resilientes, elas sempre têm que sentir aquele bem-estar e satisfação pessoal. Amor e afetividade. Ela realmente consegue sentir amor e empatia pelos outros. Esperança, otimismo e principalmente felicidade. Sempre manter a sua capacidade produtiva. Aspectos cognitivos. A sabedoria e conhecimento. Aspectos conativos ou posicionamento, como coragem e justiça, flexibilidade e versatilidade. Aspectos espirituais, como transcendência, religiosidade, espiritualidade. Todas essas variáveis acabam, de alguma maneira, influenciando e determinando a resiliência e todo o processo de resiliência na vida das pessoas. Mas nós temos que lembrar uma coisa importante. Por mais que um corpo seja resiliente, ele tem o seu limite. Pegue, por exemplo, uma lâmina de metal e você dobre um pouquinho essa lâmina. Se cessar a força, a lâmina volta à sua condição original. Mas se você dobrar demais aquela lâmina de metal, talvez ela não volte mais à sua condição original. Não necessariamente a sua condição química, mas com certeza a sua condição física não retorna mais. Quando nós falamos no aspecto humano, vamos usar o mesmo conceito. Então, entenda, limite. Entrar em processo de fadiga ou estresse, gerando adoecimento físico, mental, social e espiritual. Então tenha sempre em mente, a resiliência, por mais forte que seja, pode chegar um momento que ela colapsa, que ela começa a falhar. Então nós temos que lembrar que entre esses limites, temos que olhar fatores de risco, como, por exemplo, eventos negativos circunstanciais, quando são demais, podem desestruturar a pessoa, mas a pessoa resiliente aguenta muito antes de chegar nesse ponto de desestruturação. E muitas vezes nunca vai chegar a esse ponto. A vulnerabilidade, quando a pessoa é mais susceptível em algum aspecto específico, toda pessoa tem algum ponto onde predomina a sua fraqueza. Algumas pessoas são mais fracas, por exemplo, no aspecto cardíaco, outros mais fracos no aspecto digestivo, outros mais na parte respiratória, outros são mais frágeis no que se refere à família. Então, toda pessoa tem alguma vulnerabilidade. Naquela área que ela é mais vulnerável, ela tem que aprender a ser muito mais preventiva do que qualquer outra área. Temos também que pensar em fatores protetivos relacionados à proteção. Então, lembrar influências que favorecem respostas positivas ante um fator de risco, oposto à vulnerabilidade, ou seja, todo mundo, assim como tem pontos fracos, também tem aqueles pontos onde predomina o seu lado forte. Então, essas pessoas são capazes de enfrentar mais problemas relacionados ao seu lado forte. E o estresse? Lembrar que estresse quer dizer tensão.
quando a pessoa não consegue mais se adaptar ao ambiente em si, que está lhe causando uma pressão muito forte, nós dizemos que a pessoa entra numa condição de estresse. Competência. Lembrar que a competência de uma pessoa pode variar com a idade, pode variar com o gênero ou sexo, com o contexto cultural, com o tempo, com a própria capacidade intelectual dessa pessoa. E, por fim, lembrar que resiliência é um mecanismo de enfrentamento, mas a resiliência sozinha não consegue tudo. Então, quando outros mecanismos de enfrentamento se fazem presentes, com certeza a pessoa terá muito mais capacidade de enfrentamento dos fatores de risco e estressantes.